Amém, glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho segundo João, no capítulo 4, no versículo 5. João, capítulo 4, a partir do versículo 5. Diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto de Jesus, junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana, tirou água. Disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me a água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-lo. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disse, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Vamos parar até aqui. Hoje nós vamos falar de escravidão emocional. Nós falamos aqui no início do culto logo mais que o Espírito Santo, ele veio sobre os homens, ele veio sobre todos nós. Nós estamos aqui hoje e devemos isso ao sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. A palavra de Deus nos ensina que ali aonde Jesus está, ali há liberdade. Se o Espírito Santo ele traz liberdade, se a palavra diz que aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, que Jesus veio para libertar aquele que havia se perdido, resgatar o que havia se perdido. Por que muitos permanecem aprisionados por um tipo de cativeiro? Existe um tipo de cativeiro que ele é menos evidente, eu chamo ele de cativeiro invisível. É a escravidão emocional. Essa condição, ela impede a pessoa, impede o indivíduo de viver plenamente o propósito de Deus. Olha só o que nós vimos aqui. Acabamos de ler a história de uma mulher conhecida como a mulher do poço. Na verdade, o título é a mulher de Samaria. Jesus passava por Samaria, ele tinha que passar por Samaria. O Senhor queria ter um encontro com aquela mulher. O Senhor queria mudar a história dela. Mas o que nós vemos aqui é que muitas vezes as pessoas estão aprisionadas em coisas, lugares e pessoas. Olha só o que essa mulher diz: tu és maior do que Jacó, que nos deu o poço. Vejam isso. A mulher estava numa prisão espiritual, numa prisão emocional, que havia sido a prisão da religiosidade, que se ela tivesse que adorar, tinha que ser no poço. Se ela tivesse que adorar, tinha que ser naquele lugar específico, onde Jesus acaba dizendo para ela logo mais na leitura do texto: meu espírito, ele é espírito, e quer ser adorado em espírito e em verdade. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você: não se prenda a pessoas, não se prenda a lugares, não se prenda a coisas, não se prenda a tradições, não se prenda a situações, não se prenda a cidades, não se prenda a estado, não se prenda a país, não se prenda ao poço. Aleluia. Observamos aqui que enquanto Jesus queria dar uma água viva para ela, uma água que mataria a sua sede espiritual, ela está presa a um poço. E é assim que nós vemos nos dias de hoje, até principalmente dentro da igreja. Principalmente dentro da
da igreja. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas que deviam ser libertas, pessoas que deviam estar com a sua fé em Jesus, que deviam estar com a sua mente em Cristo renovada, pessoas que deviam estar seguindo a presença do Espírito Santo, vivendo submersa à presença do Espírito Santo, controlados por um pensamento do Espírito Santo, que deveriam estar direcionados por uma palavra que sai da boca de Deus, através do Espírito Santo de Deus, estão deixando o Espírito Santo, que é a fonte, e procurando um poço. O Senhor não nos chamou para ficarmos sentados à beira do poço. O Senhor, não importa o quão fundo aquele poço seja, quanto mais fundo é o poço, como diz a mulher, não vai tirar água se o poço é fundo. Quanto mais fundo é o poço, pior e mais degradante é a vida espiritual daquela pessoa. Tem gente que está literalmente no fundo do poço, esperando alguém chegar com um balde e puxá-la de lá. Mas eu estou aqui nessa noite como boca de Deus na terra para dizer para a igreja que em nome de Jesus, essa prisão espiritual da escravidão emocional é quebrada nessa noite. Jesus está do lado de fora do poço, no fundo do poço, não importa o quão fundo ele seja, não quão limpa seja a sua água. Nós não vamos nos encontrar com Jesus. Para se encontrar com Jesus é preciso sair do poço, é preciso fechar o poço. Para beber a água viva é preciso mergulhar na presença de Deus, mergulhar na presença do Espírito Santo, mergulhar em Jesus e esquecer o poço. Aleluia. A escravidão emocional, ela é caracterizada por trauma. Essa aqui era uma mulher traumatizada. Ela ia num horário que outras mulheres não iam, porque ela era rejeitada da sociedade. Praticamente banida do ciclo social, por causa da sua vida, por causa da sua conduta. Eu não estou aqui justificando a vida dela nem dizendo que ela estava certa, mas isso causa traumas, feridas. As circunstâncias da vida dessa mulher moldaram o comportamento e a personalidade dela. Ela se diminuía. Como podes tu, sendo judeu, pedir água para mim que sou samaritano? Síndrome de inferioridade. Ia buscar água depois que todo mundo já saiu. Uma mulher dessa, ela não tinha o Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa que está cheia, repleta do Espírito Santo de Deus, ela tem que brilhar como luz. Não para ser superior, mas para resplandecer a glória de Deus. Nós, como igreja, temos a obrigação de resplandecer a glória de Deus. Síndrome de inferioridade, síndrome de incapacidade, é sinal de ferida da alma não tratada. Marcas e traumas deixados no passado, que ainda estão na vida dessa pessoa até hoje. Porque pessoas curadas, saradas, cheias do Espírito Santo não carregam dor, carrega testemunho. Carrega testemunho. Ela não vai falar daquela ferida com vitimismo. Ela não vai falar daquela ferida exaltando aquela dor. Ela não vai falar daquela ferida justificando a sua vida, seus erros, seus traumas, seus passados, suas dores, a vida que levou e a vida que está levando. Ela vai falar daquela ferida curada, cicatrizada, como um testemunho. Não é o que eu vivo, não é quem eu sou, mas é de onde Jesus me tirou. Amém? Glória a Deus. Esse é o testemunho vivo de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, de uma pessoa que precisa ser lavada pelo sangue de Cristo. É a inferioridade. A pessoa que foi lavada pelo sangue de Cristo, ela resplandece a glória de Deus. Pessoa que está dentro do cativeiro da escravidão emocional, é uma pessoa dependente de circunstâncias, é uma pessoa dependente de pessoas, é uma pessoa, não, mas eu só vou adorar se for lá no poço, eu só vou adorar se for lá onde nosso pai Jacó disse que tem que adorar. Dependente de lugar, dependente de circunstância. Tem gente que, não, mas o milagre só vai acontecer se fulano orar comigo. Se fulano vier e colocar a mão sobre mim, certo? Tem determinadas circunstâncias, chamado, tom, ministério
ministério que é necessário, Deus levanta uma pessoa para ir lá e fazer a obra. Mas eu quero dizer para você que aqui nesse ministério eu estou treinando uma mocidade para estar na presença de Deus de forma independente. Já disse aqui várias vezes, não estou me esquivando do meu papel, não, de jeito nenhum, não estou me esquivando do papel que Deus me confiou, da missão que Deus me confiou, de mentorar, de ajudar, de aconselhar, de orar junto naquilo que for necessário, em hipótese alguma. A minha missão aqui é criar líderes, treinar líderes, incentivar líderes, ativar líderes. Não é para você ficar dependente da oração da Valéria, não é para você ficar dependente que eu ore por você, é para você aprender comigo, orar comigo e orar pelos outros. Não é para você ficar dependente do meu ministério, é para o meu ministério ativar você e você crescer no seu. Minha intenção aqui, eu venho dizendo isso há 4 anos, desde que comecei a liderar a minha cidade. O meu objetivo, a missão que Deus me confiou foi: vai e me apresenta esses jovens, ensina esses meninos a me amar. E ninguém aprende a amar ninguém se não tiver convívio, relacionamento e amizade. O meu papel aqui como líder é te incentivar a ser um futuro líder, é te ativar como futuro líder, é te ensinar a buscar a presença de Deus, mergulhar na presença, sair do poço e mergulhar nas águas mais profundas da água viva. Não quero liderados escravos. Nem Jesus quer ser amado de forma escrava. Eu quero líderes, eu quero liderados que serão líderes e no futuro motivam outras pessoas. Já disse aqui para vocês várias vezes. O que eu ensino para vocês aqui, vocês aprendem, ensinam para outros. Porque conhecimento guardado não serve para nada. Se Deus me dá e eu coloco numa gaveta, eu não sou uma fonte transbordante, eu sou uma caixa de água fechada. Está lá guardado. Nós só somos transbordantes em Deus quando nós aprendemos do Espírito Santo, ministramos em pessoas e essas pessoas serão instrumentos no futuro para ministrar em outras pessoas. Isso é evangelho. Evangelho nunca foi fique, evangelho sempre foi ide. Agora nós sabemos que tem um período de preparo. Quando Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. É o que está acontecendo com vocês. Vocês estão aprendendo com todos nós, porque eu também estou sendo revestida de poder. Quanto mais eu transbordo na vida de vocês, mais o Espírito Santo de Deus transborda na minha vida. Então nunca se esquive de ensinar. Não vou ensinar essas chaves proféticas, porque Deus ensinou para mim. Se eu ensinar a fazer uma oração de guerra, vão orar igual a mim. Eu quero que vocês orem melhor. Olha o que Jesus disse: eu faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. Os discípulos foram revestidos de autoridade e unção para fazer aquilo que eles viram Jesus fazer: curar os enfermos e expulsar os demônios. Os outros que vieram depois dele começaram a fazer aquilo que os discípulos faziam, que eram os apóstolos: pregar o evangelho, expulsar os demônios, ministrar a cura nos enfermos, batizar em águas, ministrar batismo com o Espírito Santo. Isso é evangelho. Eu aprendi com outras pessoas e com o Espírito Santo ministra em vocês, vocês aprendem comigo e ministram em outros. Não é para vocês serem caixa d'água, não é para vocês ficarem na beira do poço, é para vocês transbordarem. Amém? Isso aqui é uma guerra invisível. A pessoa está lá no cativeiro emocional e a maior parte das vezes ela nem percebe. Nem se dá conta que está dependente do líder, está dependente da igreja, está dependente do lugar. Não, Deus só vai fazer a obra se eu tiver óleo da unção. Querido, a unção está em você. O óleo da unção é um ato profético. Jesus está em você. Quando a mulher do poço disse, vou chamando a mulher do poço, a mulher de Samaria falou, ele disse assim, Jesus disse para ele, no versículo 24: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vocês não precisam estar dentro da igreja para manifestar a presença de Deus. A presença de Deus tem que estar em vocês. Grave no seu coração essa frase que eu vou falar agora. Pregue com sal. Já ouviu nessa palavra? Seja sal, você é o sal da terra. Aonde você colocar a planta do seu pé, o Espírito Santo de Deus vai com você. Você não vem à igreja para ser crente na igreja, você vem na igreja adorar o Senhor, aprender da palavra, ser ministrado. Lá fora é que a gente é crente de verdade. Lá fora é que a gente vai praticar aquilo que a gente aprendeu no secreto e na igreja.
Deus não te chama para ser crente aqui dentro, Deus nos chama para ser crente lá fora. Tem um mundo lá fora esperando por mim e por você. Você pode dizer assim, não, irmã Valéria, mas você prega melhor. Estou precisando de uma pessoa, tudo bem, precisar pode me chamar. Vamos lá orar, vamos lá ministrar, mas eu quero dizer para você que Deus está te preparando para no futuro você ministrar nessa pessoa. Deus quer te ativar para você ser boca dele na terra. Todo mundo veio à terra com uma missão. A missão principal é glorificar o nome do Senhor. E dentro dessa missão principal, Deus confia a missão a cada um. Então nós temos que quebrar esses grilhões invisíveis que prendem a escravidão emocional. Tem que ser a igreja, tem que ser o apóstolo. Claro que nós precisamos de discernimento. Ninguém pode deixar todo mundo colocar a mão na cabeça, não. A cabeça é um condutor de energia. A cabeça ela é um condutor, um receptor e um condutor de glória. Se a pessoa ela for carregar uma legião de demônios e ministrar em você, você vai sentir. Nós fizemos um evento que um jovem estava lá ministrando, outro jovem começou a se sentir mal, uma série. Porque Satanás se aproveita de toda oportunidade. Claro que nós temos que ter discernimento. A gente não sai colocando a mão em todo mundo e nem deixa todo mundo colocar a mão na gente, não. Hoje nós vamos refletir sobre esses padrões. Um dos padrões que mata a vida espiritual de uma pessoa e prende no cativeiro emocional é o padrão da comparação. Eu quero dizer para você que você é único. Dá uma olhadinha aí no seu dedão direito. Seu dedão direito, isso mesmo, você tem aí uma digital. Deus colocou o selo em você. Essa digital mostra que você é único em mais de 8 bilhões de pessoas na humanidade. Não se compare a ninguém. Não, mas é porque eu não prego com eloquência. Não, mas é porque eu não canto bonito. Não, mas Deus me chamou, eu sei que Deus me chamou para intercessão, mas eu não tenho coragem de orar. Eu quebrado isso em nome de Jesus. Deus me chamou para pregar, mas eu não tenho coragem de pregar. Você tem um chamado, mas você se compara com outras pessoas que têm um chamado igual ao seu, estão executando a sua missão, fazendo a sua tarefa aqui na terra com excelência. Você olha para ela e diz, eu não faço desse jeito. Mas eu estou aqui como boca de Deus na terra para dizer para você nessa noite, faça do seu jeito. Porque é do seu jeito que o Deus Todo-Poderoso vai te usar. A comparação, ela aprisiona a mente. E ela tira a paz. Eu vou dar um exemplo aqui. Instagram. A Instagram é uma vitrine. Hoje a pessoa vai lá, a inteligência artificial, pega uma foto horrorosa, com o cabelo arrepiado, sem maquiagem, coloca lá e a inteligência artificial deixa ela lá em Paris, maravilhosa, parecendo uma modelo. Aí você vai lá, olha aquela foto, você olha a vida dessa pessoa. A pele perfeita, o cabelo perfeito, o corpo perfeito, não tem uma gordura localizada, não tem uma celulite, não tem um estria, a mulher não tem nada. Mas no fundo daquela foto ela tem tudo, só não tem verdade. Saía um engano, uma mentira bem contada. Preguei já sobre isso para vocês. Isso é fake. Isso aí não tem nada de espírito nisso aí, espírito da verdade. Você olha essa foto lá no Instagram, cheia de filtro. A pessoa tem 50 anos, está com a cara toda enrugada, mas na foto do Instagram ninguém tem culpa. A foto é impecável, é perfeita, ninguém tem acne. Você olha para aquela foto e olha para você. Olha fulano, transcendente, bonito, magro. A foto está cheia de efeito. Uma fantasia, uma mentira, que não entra no nosso coração, cria inveja, traz dentro da nossa mente e da nossa paz. Porque o Instagram é uma vitrine. E como toda vitrine, ela está lá para exposição. Dificilmente alguém vai expor alguma coisa na vitrine que não seja bonita. Tira 50 fotos para postar uma. Quando posta, ela é cheia de filtro. Certo? É assim. Aí de repente a pessoa aparece lá nos stories. Você olha assim e diz,
Ué, é a mesma pessoa. Eu estava conversando com uma irmã uma vez, e eu mostrei a foto para ela. Eu mostrei ela assim, quem é essa? Eu disse, é fulano. Fulano? A foto de Deus. Não tinha nenhuma produção. Era ela como ela realmente era. Então a comparação, ela é destrutiva. A Bíblia nos diz que nossos olhos é a janela da alma. Nós olhamos para aquela pessoa, olhamos para aquela vida, mas nós não sabemos a dor que ela esconde. Os nossos olhos, ela pode denunciar muita coisa, mas o filtro de uma foto, ela pode esconder muita dor. Eu vi uma palestra de uma psicóloga muito interessante, o Espírito Santo me trouxe a memória aqui. Obrigada, Espírito Santo. Que ela disse o seguinte: quem se mata também trabalha. Quem se mata também vai à escola, à faculdade, estuda. Quem se mata também, vou usar minhas palavras agora, tira foto em rede social, bota um monte de filtro. Quem se mata também ri, se diverte, tem amigos, tem família. O que é que ela quer dizer com isso? Que a gente não sabe a dor que está escondida no coração daquela pessoa. De repente a pessoa comete suicídio ou tenta. Você diz, meu Deus, fulano tinha uma vida tão perfeita. Fulano se matou, fulano morreu. Aí você vai lá no Instagram, pessoas começam a postar foto de luto daquela pessoa. A pessoa está linda, maravilhosa, olha aquela coisa. Como é que uma pessoa que tem uma vida dessa comete suicídio? Ou como a pessoa que tem uma vida dessa tenta cometer suicídio? Como isso é possível? Esse é o questionamento que você faz quando acontece esse tipo de coisa. E quanto mais perfeita é a vida da pessoa na rede social, mais abalada fica a sociedade com a morte dela. Cativeiro emocional. Uma dor invisível. A pessoa está aprisionada naquela dor, naquele sentimento destrutivo. Não tem escrito na testa. Eu estou sofrendo. A armadilha da comparação é destrutiva. Outra coisa, nós temos que parar de medir. Para destruir a armadilha da comparação, nós temos que parar de medir o sucesso do outro com o nosso sucesso. Às vezes você está começando. Eu estou aprendendo agora que eu vou aprender a fazer devocional, agora que eu estou começando a ler a Bíblia. E a pessoa já está há anos na estrada. Você acha que você vai comparar o seu ministério com o apóstolo Francisco com 43 anos de ministério? Você está começando a ler a Bíblia agora? Se você for comparar o seu ministério, você for comparar a sua vida espiritual com o que está na ativa há mais de 40 anos, você vai ficar frustrado. Se você for comparar a sua vida, eu vou começar agora, Deus me chamou para ser intercessora, me chamou para pregar, ministrar, ser ministra de cura e libertação, e eu quero ser assim, melhor que a irmã Valéria. Aí você começa a se comparar comigo, sendo que eu estou há quase 9 anos fazendo isso, você está começando agora que aprendeu a fazer um devocional. Se você vai acabar ficando frustrado, porque você vai dizer, eu não oro assim, eu não ministro assim, eu não prego assim, eu não me uso assim, não tenho essa unção, não tenho esse dom. Acabou de se converter. Vai acabar ficando frustrado. Resultado, o Satanás vai usar isso aí para trabalhar no seu coração, colocar inveja, você acabar se desviando ou abandonando o ministério antes de começar. Rompendo com o vitimismo. Gente que só vive no passado. Igual a mulher aqui do fluxo, a mulher dos fluxos, a mulher do poço. Teve 5 maridos, o que ela tinha agora dela no dia do passado. Não posso tirar água junto com as outras mulheres por causa do meu passado, do meu presente, do que eu fiz. Temos que parar de alimentar essa dor. A palavra de Deus nos ensina que Deus pega nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Se você se arrependeu de todo o coração, está no mar do esquecimento. Se Deus não se lembra e não se joga na tua cara, já não pode fazer isso. O que foi que Jesus disse? A mulher prostituta. Onde estão os teus acusadores? Se eles não te acusam também não, vai em paz e não peque mais.
Aquela mulher ia ser apedrejada, como Jesus disse que não tem pecado, atire a primeira pedra. Abandonar o vitimismo. Levanta a cabeça e segue em frente. Não consigo parar de sentir dor por algo que eu fiz, ou que eu sofri. Está na hora de ir para o joelho, jejum e oração. Senhor, me cura dessa dor. Senhor, eu fiz isso, eu não consigo. Satanás está usando isso, trabalhando na minha mente, me cura dessa dor. Da dor que eu não consigo abandonar, da dor que eu sinto, do que fizeram comigo, do que eu fiz com os outros. Me cura dessa dor. Romper. E uma das coisas que ajuda a romper com o vitimismo é pare de murmurar. Toda vez que você tem gente que é viciada em murmuração, não abre a boca se não for para murmurar. Toda vez que a murmuração vier na sua mente, na sua boca, você, Espírito Santo, me perdoa, me ajuda a vencer a murmuração. Murmurou de você, até que aquilo ali vai parar de ser um vício, porque tem gente que fica viciado em murmuração. Pare de murmurar, pare de pessimismo. Isso aí vai romper a cadeia do vitimismo. Outra prisão, outra coisa que característica faz prender na prisão emocional. Controle. Tem gente que quer controlar tudo. Quero dizer algo aqui para vocês. A única coisa que tem que controlar a nossa vida aqui é o Espírito Santo de Deus. A única pessoa que tem que controlar a nossa vida é o Espírito Santo. Sabe por que muitos crentes eles não mergulham na presença de Deus? Porque não quer perder o controle. Não, eu tenho que controlar. Olha, aqui, eu tenho 5 minutos para orar. Eu tenho que controlar, eu tenho que saber o que está acontecendo ali. Eu tenho que saber. Tem gente que quer liderar não tendo controle. Mas aqui a irmã vai pregar semana que vem. Eu escalei ela para pregar, vai ser a primeira ministração dela. Mas eu não disse para ela o que é para ela pregar. Não perguntei para ela o que foi que Deus disse para ela pregar. O líder, ele tem que confiar nos seus liderados. Tem que delegar a função e dizer assim: olha, Maria e Azar, vocês vão ministrar a oração. Mas eu não ligo para Maria e para Azar e fico mandando mensagem: aí vocês vão cantar o quê? Se você, como líder, delega uma função, você tem que deixar que o seu liderado vai buscar a presença de Deus, vai orar. O que é que compete para o líder fazer? Por ensinar a buscar a presença. Olha, nós vamos cantar, vamos orar a Deus para saber o que é que nós vamos cantar? Vamos orar a Deus para pedir uma palavra, o Espírito Santo me dá a palavra para eu pregar sábado, me dá a palavra para eu pregar no próximo culto. A missão do líder é preparar, ensinar, incentivar, ativar. Não é controlar. Quem tem que ter o controle total é o Espírito Santo de Deus. Quem tem que ter o controle do culto é o Espírito Santo de Deus. Quem quer centralizar tudo acaba vivendo constantemente em tensão. Vai se desgastar, vai se acabar. Imagine numa igreja se o pastor for fazer tudo. Não, tem que controlar a recepção, tem que controlar a intercessão, tem que controlar o louvor, tem que controlar o culto, tem que controlar o culto, tem que controlar o dirigente. Vai ter um burnout espiritual, físico e mental. Não vai suportar. Porque ninguém suporta, tem que delegar a função, tem que capacitar e confiar em pessoas. Lembrem-se, liberdade é permitir que o outro cresça ao seu lado. Liderar é deixar o outro voar. Enviar e deixar voar. A gente fica aqui, precisou, eu estou aqui. Estou aqui na intercessão, estou aqui na retaguarda. Olha aí, ó, o Espírito Santo está me lembrando aqui Moisés e Josué. Josué foi para a guerra. Moisés ficou na retaguarda. Tinha treinado ele. Se manteve fiel aos ensinamentos de Moisés. Ensinamentos de Deus através da vida de Moisés. Para isso aqui, para sair desse cativeiro emocional, dessa dependência emocional, temos que superar travas e marcos. Parar com esse negócio de estar contando a mesma história sofrida. Até a pessoa cansa de ouvir, sabia? Ela diz assim, de novo com essa história. Isso aconteceu há 5 anos, 10 anos atrás, e ela ainda está remoendo essa história. Olha, eu gosto muito de fulano, mas eu disse. Você lembrou de alguém aí? Vamos ter ética, não vamos falar nomes. Mas se você lembrou, olha aí o Espírito Santo ministrando em você. A gente cansa. Deus também cansa. Todo dia você está lá na presença de Deus. Deus, aconteceu isso comigo, Deus. Aí Deus está dizendo para você, minha filha, até quando?
Isso é sinal de ferida não curada. Tá? Traumas e mágoas repetidas é sinal de ferida não curada. Outra coisa, perfeccionismo. Deixa eu falar aqui sobre perfeccionismo. Viver com pessoas perfeccionistas é difícil. Quem já teve essa experiência sabe. Se ele for botar a tampa em cima de uma panela e ficar um pouco fora do lugar, tem que arrumar. Pessoas que são extremamente perfeccionistas desse jeito são cansativas. É cansativo. E aí o pior de tudo é que por trás do perfeccionismo tem uma alma ferida de uma pessoa que quer ser muito bom, quer ser perfeito porque quer agradar todo mundo. E deixa eu dizer para você, né? Jesus agradou todo mundo. Jesus curava, expulsava o demônio. Diz aí uma coisa que Jesus fez de ruim. A vida de quem que Jesus prejudicou? Só do inferno. Porque cada pessoa que foi salva através dos ensinos de Jesus é menos uma alma no inferno, para Satanás atormentar no inferno. Jesus amou, ensinou, instruiu. E se levantaram contra ele porque não quiseram se consertar. Porque toda vez que nós pregamos a verdade, uma pessoa se levantar contra a nossa vida, você já pode perguntar: e aí, Espírito Santo, qual é o demônio que está por trás dessa pessoa? Ou então essa pessoa ela não quer se consertar. E quando a pessoa não quer se consertar, não tem jeito. Nós temos que nos libertar da necessidade de agradar a todo mundo. Aprender a dizer não, se concentrar em produzir, ser dependente do Espírito Santo. E então eu vou liberar mais uma chave aqui. É melhor feito do que perfeito. A irmã que vai pregar sabe que está na dúvida. Ah, meu Deus, sobre eu vou pregar, querida. É melhor perfeito do que perfeito. Faça do seu jeito e Deus vai te usar do teu jeito. E a experiência, ela só é adquirida quando a gente sai do lugar e começa a fazer. Se não começar a fazer, nunca vai aprender. Sabe aquela história da receita do bolo? Fulano fez um bolo tão bom. Comi o bolo de fulano, foi maravilhoso. Mas quando eu fiz, não ficou igual. Aí você vai de novo, vai aperfeiçoando. Até que o bolo vai ficar bom. Então é melhor feito do que perfeito. Comece de algum lugar. Sem se comparar, sem vitimismo e sem perfeição. Não vou fazer porque não ficou perfeito. Pois se você não quer começar porque não ficou perfeito, deixa eu lhe dizer, você não vai começar nunca. Não é porque eu errei, vai errar muito. Todo mundo erra ao longo da vida. Todos nós somos pecadores. Então vai caindo, vai levantando, vai errando, vai consertando, vai acertando. Dependência de aprovação. A única pessoa que você tem que te aprovar é o Espírito Santo. Não, eu só vou comprar essa roupa se fulano olhar e disser que tá bom. Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, você gostou dessa roupa? O Espírito Santo ficou bom? Você quer que eu compre, quer que eu vista, quer que eu use? Faça isso. Porque a única pessoa que você tem que agradar é o Espírito Santo de Deus. Se você for esperar a aprovação de pessoas para fluir no seu ministério, fluir na sua vida espiritual, fluir na sua vida ministerial, fluir na sua vida emocional, fluir em relacionamentos, fluir com a família, ei, você não vai sair do lugar. Vai ficar igual a mulher do poço, esperando todo mundo for pegar a água do poço para ela depois ir lá e pegar a dela. Você vai ficar olhando as pessoas crescerem e não vai sair do lugar. Decisões não podem ser tomadas baseadas na aprovação de pessoas. Decisões têm que ser tomadas baseadas na aprovação de Deus. Então a gente tem que parar com esse negócio de dizer, não estou dizendo que você não vai se aconselhar. Eu não estou dizendo, eu falei anteriormente no início da pregação. O líder está aqui para isso. Agora o que eu estou falando é, não confunda as coisas. Não pode viver dependente da aprovação de pessoas. Não, eu sei que Deus quer isso para a minha vida, mas fulano disse. Que? Fulano é a quarta pessoa da Trindade agora? Quer dizer que a opinião dessa pessoa que quer ser a quarta pessoa da Trindade na tua vida vale mais do que a opinião de Deus? Então o problema está em você. Está em você.
Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Ele está trazendo aqui a minha memória e mandando falar sobre líderes. Ah, tem gente que diz assim, não, mas eu não vou viajar porque meu líder não deixou. Como assim, meu líder não deixou? Uma coisa é você falar para o líder, estou indo viajar, ora por mim, ora pela minha viagem, apresente como minha oração nessa viagem, estou sentindo uma viagem, principalmente se for uma viagem missionária. Dessa cobertura, tudo bem. Agora, permissão, você precisa do seu pai, da sua mãe, do seu marido e de Deus. Agora, se você tem um compromisso com a igreja, você marcou aquele compromisso, se comprometeu e está lá naquele dia, ia pregar, ia cantar, ficar na recepção, fazer alguma coisa e não vai, aí sim, comunique, porque é questão de responsabilidade, de ética. Não vou poder estar presente, ou imprevisto, vou viajar. Questão de compromisso, responsabilidade. Mas controle, domínio, dependência, você tem que ter de Deus e dos seus pais, do seu esposo. É para ele que você vai justificar. Lidando com críticas em redes sociais. Se você não quer ser, quem aqui quer ser criticado? Ninguém quer, né? Quem aqui não quer ser criticado? Então não faça nada. É isso mesmo que você ouviu. Não faça nada. Porque se você fizer alguma coisa, ou se você fizer qualquer coisa, vai ser criticado. Vai ser criticado. Sua missão é mais importante do que a sua reputação ou aceitação do que busca manter. Leve isso com você, isso aqui é para a vida. Leve isso para a vida do seu ministério. Se você ficar pensando que os outros vão falar, preocupado com a sua reputação, preocupado com o que vão dizer, não, eu não vou pregar sobre pecado, porque quem estiver pecando, eu tenho aquele amigo que eu sei que faz, eu vou falar. Aí eu não vou pegar porque ele pode achar que é para ele, que o Espírito Santo trabalha no coração dele, que ele mude. Porque quem vai fazer a missão para Jesus tem que agradar Jesus. Está preocupado com a reputação? Está preocupado com o que vão falar? Está preocupado com as críticas? Está preocupado com like, curtir, com comentário em rede social? Então não faça nada, porque a partir do momento que você começar a fazer alguma coisa para Deus, vai sim se levantar as críticas. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai elogiar, vai ter gente que vai gostar, mas não vai elogiar porque vai estar com inveja, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai se levantar, vai querer que você pare. É só você não fazer nada. Porque se você fizer alguma coisa, você vai passar por isso. Prisão de materialismo. Isso aqui também cria uma cadeia terrível na nossa mente, na mente da pessoa. Uma escravidão emocional terrível. Gente, só busca aceitação. Quer comprar amigos. Não, eu tenho que ser validada. Eu tenho que estar à disposição 24 horas por dia. Eu tenho que bancar aquela pessoa, eu tenho que buscar, eu tenho que deixar. Então deixa eu dizer agora para você, então ela não gosta de você, ela gosta do que você propõe para ela. Não é porque eu tenho que estar lá. Então você é o pagador de conta, então ela gosta do teu dinheiro. Você é o dono do carro, o dono da moto, então ela gosta do teu carro e da tua moto, não é de você. Isso é uma prisão. As pessoas não te amam, elas amam o que você tem, amam o que você proporciona. Isso cria uma escravidão emocional. Eu tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho que manter, eu tenho que oferecer, porque senão não são meus amigos. Então eles não são seus amigos. Eles são amigos daquilo que você oferece para eles. Eles não gostam de você, gostam da conta que você paga. Isso é o pagômetro. Quanto mais alto for o pagômetro, mais eles vão te amar. E no dia que você não puder dar, no dia que o copo estiver seco, no dia que a geladeira estiver vazia, o armário não tiver nada, o pneu da moto furar, não tiver mais carro, não tiver mais dinheiro, não tiver mais cartão, vai fazer o quê? Isso é uma prisão, você está preso no materialismo. Você está preso numa escravidão emocional que você tem que pagar para ser amado. Isso é diabólico.
Esse negócio de que você só vale o que você tem é satanismo puro. O satanismo prega a filosofia. Eu me amo, eu me amo. Cristo não é isso. Quero que Jesus te ame. Carpinteiro. Trabalhador. Isaías 53 diz: não tinha formosura nenhuma nele. Não tinha nada em Jesus que chamasse a atenção. Que amava Jesus, amava porque ele era. Não amava Jesus por causa do pão. Amaram Jesus porque ele expulsou o demônio. Amaram Jesus não, querido. Não amaram Jesus. Tem um discurso lá no Sermão da Montanha, uma parte lá do discurso que Jesus diz: eu sei que vocês vieram por causa do pão. Jesus tinha multiplicado o pão com os 5 pães e os 2 peixinhos, e Jesus sabia que eles estavam ali por causa do que ele tinha oferecido. Jesus era consciente de quem estava lá porque queria milagre, quem estava lá porque queria aprender, quem estava lá porque estava passando fome. E nós também temos que ser conscientes disso, não deixar ser usado como objeto. Prisão da necessidade de ser indispensável. Eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer, eu tenho. Sem mim não tem culto. Como assim? É por isso que a gente coloca vocês para dirigir culto. Coloca vocês para pregar. No dia que eu viajei, um jovem pregou. A Isamara dirigiu o culto. Você não pode ser autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Nós precisamos dos outros. Temos que estabelecer limites. Mas também temos que sermos conscientes de que insubstituível é só Jesus Cristo. Amém? Prisão da autoimagem distorcida. Satanás diz assim: você não tem nada, você não é nada, você não é ninguém. Aí você aí, filho do Deus vivo, tem que abrir a boca e dizer: Satanás, quem não é nada é você. Teu lugar é lá do lago de fogo de enxofre. Esfrega na cara de Satanás, Apocalipse 20. Está escrito lá, ó. Tu que gosta de Bíblia, falou para Jesus, está escrito? Está escrito lá em Apocalipse, teu lugar é no lago de fogo de enxofre. Meu lugar é no céu. Fala para ele. João 14. O meu pai já preparou a minha morada. Aí fica aí o diabo trabalhando na mente. Não é ninguém, não é nada. Imagem distorcida. Você aí, filho do Deus vivo, e Satanás dizendo que você é o bichinho. E você se comporta como bichinho. Baixa a cabeça, anda curvado, igual aquela mulher curvada. Aquela mulher curvada era um demônio. Ela foi curada quando ela foi liberta, quando Jesus expulsou o demônio, ela se levantou. Então eu estou aqui com a boca de Deus na terra para dizer: levanta a cabeça e anda. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Filha do Deus vivo, filho do Deus vivo, chamado para resplandecer a glória de Deus na terra. Amém? E a palavra de Deus eu quero encerrar dizendo em João 8,36: se o Filho vos libertar, você de fato será livre. E eu quero deixar aqui uma palavra sobre a prisão em votos e títulos. Que todos nós somos iguais diante de Deus. Que a verdadeira importância está no que nós carregamos. Querido, você tem que ser conhecido na terra por aquilo que você carrega. O que é que você carrega? O nome de Deus. Você faz parte da família de Cristo, irmão de Jesus, herdeiro e co-herdeiro do Senhor nas áreas espirituais. Vai assentar na glória com o Senhor. Vai vê-lo face a face. Vai ter uma morada com o Altíssimo. Seja conhecido por aquilo que você carrega. Não por rótulos. Não como a mulher prostituta, não como a mulher do poço, não como a mulher samaritana. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, em nome de Jesus: saia da beira do poço. Saia da beira do poço. Para de ficar procurando água no poço e procure água viva. Essa escravidão emocional só vai acabar na tua vida. Em nome de Jesus, profetizo que ela vai ser destruída. Porque Jesus veio para libertar os cativos, veio para desfazer as obras do diabo. Mas você precisa dar um passo. Saia da beira do poço. Saia de ficar procurando água em poço. Larga o poço e procura a fonte. Fonte inesgotável. É melhor a fonte do que o poço. Seja livre em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.